Olá, alunos, tudo bem? Eu sou o professor Alberto Veras e na aula de hoje vamos dar continuidade à análise dos tópicos relativos à retenção do imposto de renda na fonte. Para começar, vamos com a pergunta: qual seria o valor a reter? Este valor é obtido pela multiplicação da base de cálculo pela alíquota. O valor do serviço, e somente ele, é a base de cálculo do imposto. As eventuais despesas incorridas na prestação dos serviços devem ser separadas e reembolsadas ao prestador. Essa regra comporta algumas exceções a saber: serviços de publicidade e propaganda, comissões e corretagens, factories e cooperativas de trabalho e associações profissionais e assemelhadas. Em seu material de apoio você encontra quais deduções são permitidas em tais casos. Esclarecidos esses pontos, devemos destacar que a alíquota irá variar de 1% a 1,5% conforme o tipo de serviço prestado. E quanto ao prazo de recolhimento, professor? O imposto de renda retido na fonte deve ser recolhido até o último dia útil anterior ao dia 20 do mês seguinte à retenção. Caso o dia do vencimento não seja útil, o recolhimento deve ser antecipado. As retenções não recolhidas no prazo adequado sujeitam-se à multa de mora, com observância da taxa de 0,33% por cada dia de atraso a partir do dia subsequente ao do vencimento. Os valores são recolhidos ao Tesouro Nacional pela pessoa jurídica responsável pela retenção, por meio do DARF. Os valores retidos são considerados como antecipação do que for devido pelo contribuinte que sofreu a retenção, podendo ser compensados com o imposto devido relativamente a fatos geradores ocorridos a partir do mês da retenção. E quanto às obrigações acessórias, professor? As obrigações acessórias visam facilitar a fiscalização e permitir a cobrança do tributo, sem que representem a própria prestação pecuniária devida ao ente público. Em relação ao imposto de renda retido na fonte, a legislação não prevê a menção obrigatória no documento fiscal de dados relativos à retenção na fonte. Tal atitude, porém, facilita o trabalho do tomador do serviço e a fiscalização em si. A pessoa jurídica que efetuar a retenção de imposto de renda deverá fornecer à pessoa jurídica beneficiária o comprovante anual da retenção, até o último dia útil do mês de fevereiro do ano subsequente. Esse documento será utilizado para comprovar o imposto de renda retido na fonte, a ser compensado ou deduzido pela pessoa jurídica beneficiária dos rendimentos ou a ela restituído. A pessoa jurídica que deixar de fornecer esse documento ao beneficiário ou fornecê-lo com inexatidão estará sujeita à multa. E quem prestar informação falsa relativa à retenção está sujeito a uma multa mais elevada ainda. Incumbe ao prestador do serviço exigir tal documento da fonte pagadora, uma vez que este comprova que a retenção foi efetuada. Vale destacar que algumas atividades estão sujeitas a regramento particularizado em relação à retenção. São exemplos as agências de publicidade e propaganda, as que tratam de armazenamento, movimentação e transporte de mercadoria e as que prestam assessoria e consultoria técnica, entre outros. Em seu material de apoio, são apresentados detalhes acerca dessas particularidades, então não deixe de consultá-los. E assim, é com essa observação que fechamos aqui a nossa aula de hoje. O prazer em aprender é um incentivo para a busca de qualquer conhecimento. Então, mantenha o foco, bons estudos e até o nosso próximo encontro.